tudo isso é muito complicado. Você, quando equacionou, apresentou a questão da globalização, você diz a desorganização dos sistemas anteriores, gerando a nova forma de organização. Eu diria, eu avançaria, eu diria, nós vivemos um momento de subversão generalizada de certezas e de valores. Agora, ainda assim, se impõe a preservação das condições de vida organizada, de normatização da vida social. Vale dizer, o Estado continua se fazendo necessário, porque o instrumento até hoje descoberto de organização da vida social, de normatização da vida social é o Estado. E eu acho, e o grande problema, porque todo mundo concorda que o Estado nacional burguês do século XIX está condenado, faliu. Mas, ao mesmo tempo, o Estado não faliu, faliu um certo tipo de Estado. O Estado do socialismo real faliu também. O Estado unipartidário, autoritário e tal, faliu. Qual é a nova forma de Estado que está em processo de gestação, que aponta como alternativa para o futuro? E esse Estado necessariamente é limitado. O Estado planetário é uma fantasia. No nível atual de previsão possível, nós não falamos em organismos planetários, nós falamos em organismos internacionais, vale dizer organismos de arrego entre nações. É esse tipo de Estado que se impõe, cuja ação me parece que é cada vez mais imperativa que se domine, é mais necessário pelo avanço da barbárie em escala planetária, junto com a globalização. Como você vê esse novo tipo de Estado emergente, se é que nós já podemos perceber o seu esboço? Que tipo de Estado está em processo de gestação na esteira da falência das formas de Estado que a gente viu, o Estado nacional burguês, modelo século XIX, etc., ou Estado socialista, ou, enfim, esses que estão perdendo sua vigência? Eu não tenho competência para dar uma resposta técnica cabal. Eu apenas diria que nós estamos já deixando a era tecnológica e entrando na era demográfica ou popular. Estamos já entrando nessa era. Que é uma mudança de qualidade, digamos, nas relações humanas. Quer dizer, essas massas todas que entram em movimento, esse uso da comunicação, malgrado a informação, a partir dos pobres deste mundo, reunidos num determinado território, e que apontam para outra coisa. Milton, me permita, só para entender melhor, o que é esse sistema de comunicação entre os pobres que você já falou algumas vezes? Eu gostaria de sentir isso mais palpável, porque eu não percebo isso. Você quase me emudece com essa afirmação. Mas, como foi quase, eu vou tentar de responder. Nós temos um mundo da informação, que é verticalizada. Né? A informação, ela atende a preocupações pragmáticas, ela tem alguns centros frouxos, que são o grande comando do mundo hoje, na medida em que o mundo hoje é movido pela violência da informação, juntamente com a violência do dinheiro. Mas os homens juntos criam outra coisa, através da emoção. Quer dizer, a informação, ela se dá como um produto da razão, da chamada razão, da racionalidade, que é a racionalidade do mais forte. Enquanto que a emoção, ela permite a comunicação e ela gera emprego, ela gera atividade. Só que nós não trabalhamos isso no nosso cotidiano universitário, não trabalhamos outra coisa. Nós trabalhamos o que a mídia nos manda trabalhar. E gera massacres sociais também, a emoção, né, professor? Como? A emoção. Sim. E for colocada dessa forma abstrata, ela gera até massacres raciais, étnicos, Iugoslávia.
Burundi, Uganda. Também, mas isso é o próprio da história. Eu creio que eu prefiro olhar para aquilo que está apontando para o futuro. Os massacres sempre houve, o que nunca houve foi, digamos, um mundo governado pela informação e contrariado pela comunicação. Eu acho que o que é extraordinário nesse mundo deste fim do século, sobretudo o que faz a importância da vida urbana, é essa produção a partir de baixo de algo que é revolucionário, no sentido de que os pobres acabam por ver mais o que o mundo está sendo. Nós não temos muita forma de ver o mundo, porque nós estamos contentes com o nosso conforto, com os nossos diversos confortos. O conforto do nosso bairro, o conforto do nosso consumo, o conforto das ideias estabelecidas, que tudo isso é um trave à produção do conhecimento e um trave à produção do futuro. O futuro está lá embaixo. O pobre é naturalmente sábio, assim, essa determinação abstrata? Ele é sábio por que é abstrato? Por que o pobre é abstrato e eu não sou? Mas o pobre em abstrato sempre é sábio? Mano, ele sempre é sábio porque ele conhece a experiência da escassez, que agora, só agora a classe média começa a conhecer. A experiência da escassez é o caminho da descoberta do que eu valho realmente. Esse caminho da escassez que todos os dias se renova, porque aparentemente eu deixo de ser pobre, hoje, amanhã eu volto a ser pobre outra vez, porque, como no caso do Brasil, essa redução da pobreza não é estrutural. Então, o que nós temos é essa capacidade do pobre, mas sobretudo do migrante. O migrante ainda é mais forte do que o pobre na visão do real e do futuro, e que faz com que a América Latina e o Brasil sejam países afortunados, porque urbanos, porque cheios de pobres, e porque tem a cidade cheia de imigrantes. Nilton, a cidade é a civilização ou é barbárie? Isso é muito católico. A cidade brasileira já foi promessa para os pobres. Na cidade, o imigrante construi a sua vida nova. E hoje, a cidade é o desemprego. Ela, ao mesmo tempo, pelo que você diz, a gente vê na cidade como uma semente de aglutinação daqueles que sofrem o lado pior da globalização, que é a carência crescente, que é a perda, inclusive, das esperanças de melhoria. Nesse sentido, a cidade aparece aos nossos olhos como uma barbárie. Em vez de nós termos avançado para uma cidade melhor, nós estamos vendo, por São Paulo, a cidade destruída e as pessoas com as suas esperanças trancadas. Ao mesmo tempo, eu concordo com você, que nunca o Brasil teve tanta possibilidade de ver as suas massas populares organizadas. Nesse sentido, o pobre deixa de ser tanto abstração quanto colocou o nosso colega ali. Existe nessa organização popular uma esperança para as cidades e uma esperança para a nação brasileira? Eu não estou falando de organização. Há duas coisas diferentes. Pela emoção que também seja. no movimento negro, você tem os movimentos negros, tem os negros que reagem diferentemente dos seus movimentos. Quer dizer, seria preciso que, digamos, essas organizações aceitassem ideias como essa, não tem que ser só as minhas, pode ser de outros, e passassem a trabalhar em torno disso. Eu creio, por exemplo, numa cidade como São Paulo, um prefeito que leva em conta esse fato, ele vai ter resultados importantes.